Vós sois o sal da terra, já raiou a nova era. O tempo é fecundo, vós sois a luz do mundo. Ei, Evangelho, vida e amor, Evangelho do nosso Senhor. Boa noite a todos, uma alegria tê-los aqui, gratidão por essa oportunidade bendita que Alex, Elizabeth aceitam esse convite para trazer toda essa energia, toda essa mensagem de amor aos nossos companheiros do EVA, esses anos todos caminhando juntos, nesse aprendizado constante, né, do amor, da vivência do amor, né? Então, é uma alegria e nós vamos dar início ao Evangelho de hoje, tá? Gratidão mesmo, no coração de cada um de vocês. Obrigada pela presença amorosa e toda a equipe espiritual que nos acompanha. Então, queremos, nesses instantes, elevar os nossos pensamentos em gratidão eterna ao Senhor da vida, a Jesus, nosso irmão maior, mestre e guia, por nos ter legado o caminho da verdade, da simplicidade, do amor, que ainda engatinhamos nessa autoobservação para poder alcançar-te. Aos companheiros de sempre que nos acompanham também, o carinho e a gratidão eterna. Estamos conscientes de que nada mais resta pedirmos. Agora é apenas agradecermos a tudo quanto temos recebido, junto com o dom da vida e a oportunidade de evolução, do ar que respiramos e alimentamos as células até a última proteína extraída da terra, dessa mãe terra maravilhosa que nos abriga. Que nesses instantes aqui, essa alegria da música possa continuar vibrando nesse firme propósito de avançarmos em busca de nós mesmos. Obrigado, amigos. Eu não sei o que há com o mundo, sei que estou vivendo das reais necessidades, saber o que fazer, qual é o meu dever. Meu caminho, minha trilha, minha direção é ser. Devo acrescentar valor ao mundo. Eu preciso estar atento, ó meu Deus.
confiar, ser pro mundo motivo de esperança. Sim, vencerei. Não reclamar, persistir, trabalhar. Jesus vai me guiar. Não duvido, vou à luta. No final será tão bom. Não desisto de viver no mundo. Não desisto de ser bom pro mundo. Eu digo sim. Vou cuidar de mim. Eu digo sim. Vou cuidar de mim. Serei leve, serei pleno, o melhor que posso ser. Eu confio, não estou sozinho. Há uma luz que brilha em meu caminho. É Jesus. É Jesus. Eu não sei o que há com o mundo, sei que estou vivendo. Das reais necessidades, saber o que fazer, qual é o meu dever. Meu caminho, minha trilha, minha direção é ser. Devo acrescentar valor ao mundo. Eu preciso estar atento. Oh, meu Deus. Oh, eu sei. Levantar, confiar, ser pro mundo motivo de esperança. Sim, vencerei. Não reclamar, persistir, trabalhar. Jesus vai me guiar. Não desisto, acredito, o melhor está por vir. Eu confio, não estou sozinho. Há uma luz que brilha em meu caminho. É Jesus. É Jesus.
gosto de ser bom, eu digo sim. Vou cuidar de mim. Na, 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 na. Eu digo sim. Vou cuidar de mim. Na, 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 na. Serei leve, serei pleno, o melhor que posso ser. Eu confio, não estou sozinho. Há uma luz que brilha em meu caminho, é Jesus. É Jesus, na, 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 na. É Jesus, é Jesus, na, 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 na. Canta comigo. É Jesus, é Jesus, na, 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 na. É Jesus, é Jesus, na, 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 na. Vocês. É na, 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 na. É Jesus, é Jesus, na, 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 na. Alex, você. É Jesus, na, 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 na. É Jesus, né, gente? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, os que estão aqui encarnados, desencarnados, pessoal de casa, que está ao vivo aí, né, Alex? É, a Tabata, em Campo Grande. Cadê a mãe da Tabata? Aqui. Como é que é seu nome? Cida, sua mãe está aqui na minha frente. Ué. Ah, Tabata. Tabata, sua mãe está aqui na minha frente. Falei que ia mandar um beijo para você. Obrigada pelo recadinho. Né? Recebo com muita gratidão. Um beijo aí para o pessoal do Eva, que já chegou também. Eu estou sem o telefone aqui para ver o nome de vocês, fazer chamada, mas o Alex vai fazendo aí, né, Alex? Então, hoje a gente está aqui num dia muito especial, né, para todos nós do Brasil, e alguém nasceu no feriado, né, Alcione? Nasceu no feriado. Então, que sua vida seja repleta de bênçãos, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, vencendo seus desafios e auxiliando aí todos que vierem, né, que vão chegar, entrar por essa porta aí. E todas as portas do seu coração estejam abertas para acolher o que vem. E que todos nós possamos ter uma noite de paz, entendendo que para o plano espiritual nós somos todos iguais, não há diferença entre nós, porque eles nos enxergam como irmãos necessitados. Então todos nós necessitamos de algo e nenhum é privilegiado, né? Nós todos temos os mesmos direitos, todas as oportunidades possíveis. Ninguém tem mais que o outro recebe mais. A vida funciona assim, a gente semeia e depois colhe. Então, é assim que nós somos vistos, né? Como um grande campo
onde florescemos. Então, que hoje nós aqui possamos deixar o nosso coração tranquilo, a nossa mente serena, para recebermos também o que for nosso, o que é de direito, que ninguém vai cobrar por isso ou vai negociar conosco, né? Com Deus não tem negócio, não há negociação. Então, o que for nosso, que venha e que nós possamos estar atentos para não deixar nenhum sentimento trancar a nossa porta nessa noite. Nós aqui, os desencarnados e os que estão em casa, que recebem também as mesmas bênçãos. Gente, boa noite. Agora o povo de casa quer escutar o boa noite de vocês, porque eles escutaram vocês cantando mais ou menos, né? Estava só aquecendo a voz, né? Boa noite. Boa noite. Muito bem. Momentos como esse aqui nos levam à memória do início dessas transmissões, né? Hoje é a de número 1169. Então já se foram 1169 dias. E o início foi exatamente nesse ambiente que nós nos encontramos agora, né? Na sala de casa. Então passa um filme na nossa mente e nos lembra que nós somos capazes de ir muito além de onde nós acreditamos que podemos. A gente jamais imaginou, né, que estaríamos há mais de 1000 dias conversando com as pessoas, refletindo, aprendendo, compartilhando, às vezes até ensinando alguma coisa. E assim é a nossa vida. Nós pedimos licença à espiritualidade que se encontra conosco, dirigindo essas atividades. Nós pedimos a inspiração de Jesus para cada palavra, para cada canção. E destacamos que cada um de nós que nos encontramos vinculados a esse momento, seja aqui presencialmente, seja em casa, né? Nós temos irmãos aqui de muitos cantinhos desse mundo, né? A Joana Pato estava contando para mim aqui agora que a transmissão está chegando muito bem do outro lado do oceano, né? Ela está lá em Portugal acompanhando essa transmissão. Mandar um abraço para ela, em especial. Joana, um beijo, um abraço. E assim, quantos outros que a gente nem sabe onde se encontram, né? Sem contar que chegarão outros ainda, porque a transmissão ela fica gravada, né? Disponível no YouTube, e a gente nem sabe onde isso vai alcançar. Então, que nós compreendamos que nós estamos aqui num momento festivo, mas também de grande responsabilidade, tanto para encarnados quanto para desencarnados. Nós estamos aqui na condição de recebedores, porque a espiritualidade permite que fluam desse mundo acima do que nós alcançamos as bênçãos mais iluminadas que a gente possa alcançar, né? Mas também contam com a nossa boa vibração. Que a gente entenda que essa responsabilidade de doar faz parte do nosso compromisso aqui, enquanto estivermos juntos. Combinados? Muito bem. Gente, nós escolhemos como tema dessa noite falar sobre ânimo. Você já se sentiu desanimado em algum momento dessa sua experiência aqui na superfície da Terra, nessa atual encarnação? É uma pergunta tão óbvia, né? Porque eu já ousaria responder que sim, para todos nós, até os mais jovens. A minha mãe dizia assim de vez em quando: nossa, tem umas coisas que dão um desânimo na gente, não é? Há muitas situações que nos levam a permitir que o nosso ânimo ele caia, ele enfraqueça. Então, por isso que a gente acredita que esse tema é muito importante. É um tema que não fomos nós quem construímos. Na verdade, nós estamos aqui repetindo palavras de Emmanuel, quando psicografado por Francisco Cândido Xavier, né, no livro Vinha de Luz. É o capítulo 31 do livro Vinha de Luz. E o título é exatamente o mesmo que nós escolhemos para a transmissão de hoje, de ânimo forte.
E Emmanuel, ele teve o cuidado de utilizar do seu conhecimento para comentar um versículo de uma das cartas de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Quando Paulo se dirigiu àquela comunidade, dizendo o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Vocês sabiam que o medo é a principal ferramenta utilizada? Eu vou usar uma palavra aqui que talvez não seja mais adequada, mas é a que eu tenho agora. Pelas trevas, para manipulação e domínio de mentes, tanto individuais quanto do ponto de vista coletivo. O medo é a principal ferramenta de vendas. Não tem nada melhor para vender do que medo. O medo te vende seguro, o medo te vende proteção, o medo te vende tudo. Ele te vende roupa, porque ele te deixa com medo de ficar fora da moda, e por aí vai. Então Paulo quer conversar conosco sobre isso. Deus não nos criou para o medo, Ele nos criou para a fortaleza, para o amor e para a moderação, para o equilíbrio. Em muitas passagens, enquanto Jesus esteve entre nós, Ele falou sobre o medo. Na parábola do bom semeador, Ele contou que um teve medo e escondeu na terra o seu talento. Será que alguém de nós aqui, por medo, não está escondendo o talento com o qual foi abençoado para evoluir nessa encarnação e colaborar para a evolução desse planeta? Será que nós não estamos reprimidos, indo muito aquém da nossa capacidade, da nossa competência? O espírito Cassimiro Cunha, psicografado também por Chico Xavier, disse assim, quem tem medo de cobra e lagarto, quem passarinhos receia, perde a vida sem combate, não prepara nem semeia. A Elizabeth falou da semente aqui, na prece inicial. E nós somos semeadores, colaboradores de Jesus, esse grande agricultor divino, responsáveis por semear um mundo de regeneração em meio ainda a tantas provas e expiações. E muitas vezes por medo, nós guardamos, escondemos a nossa capanguinha de sementes, e a vida passa, ela não espera. Davi, o salmista, lá no Salmo 23, talvez um dos mais conhecidos, mas especialmente no verso 4, ele anotou assim, ainda que eu ande no meio da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certa vez eu mais a dona Elizabeth, nós estávamos nessa situação de temor aqui, sabe? A gente estava meio com medo de umas coisas aí, de uns trem, como diria lá em Minas Gerais. Aí um amigo espiritual nos deu uma recomendação que a gente já repetiu várias vezes aqui. Ele disse assim: Maria é sua mãe, Jesus é seu irmão e Deus é seu pai. Vocês estão com medo do quê? Olha Davi falando aqui, porque tu estás comigo. Aí Emmanuel, diante desse comentário inicial feito por Paulo, ele desenrola o tema. E o primeiro comentário dele, ele diz assim, não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Quantos de nós já caímos? Quantos de nós, possivelmente nesse instante, estamos nos sentindo caídos? Literalmente na chão, como dizia uma moça de uma novela de uns tempos atrás. Aí. Quem sabe agora é uma palavra de estímulo, é uma sementinha, como disse a Elizabeth aqui, que nós podemos cultivá-la para que ela floresça, ela germine, floresça e frutifique, e nós nos reergamos.
Às vezes nós estamos de pé fisicamente, mas espiritualmente estamos deitados. Quem de nós não reconhece a necessidade do aprimoramento? Como diria nas Minas Gerais, a necessidade de melhorar. Porque se nós nos consideramos perfeitos, a evidência da necessidade de melhoria ela é maior ainda. Mas Emmanuel, consciente da nossa realidade, ele reconhece. Ele diz assim, lacunas. Lacunas aqui, gente, tem um sentido de falhas. Nós somos ainda seres falhos, perfectíveis, na busca da perfeição, não perfeitos. Então, falhas, necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. Ele reconhece isso. Ele sabe que você tem problemas, que não está sendo tão fácil assim reerguer-se, porque os obstáculos são muitos. Que você está fazendo uma força, mas que parece que você já insistiu 1, 2, 5 e parece que não tem jeito, toda vez dá um erro, dá uma falha. Ele sabe disso. Mesmo assim, ele reforça essa necessidade de seguirmos o conselho de Paulo, entendendo que Deus não nos criou para ter medo, mas com capacidade de enfrentar qualquer falha, qualquer necessidade, qualquer problema, qualquer obstáculo e superar aquilo que a vida colocar diante de nós. Para concluir esse primeiro momento aqui, uma fala de um espírito psicografado pelo Chico Xavier, que assinou como Sara, está no livro Presença de Chico Xavier. E esse espírito disse assim: só uma coisa nós devemos temer na vida: fazer o mal e ferir a nossa consciência. Mais nada. Só uma coisa nós devemos temer nessa vida: fazer o mal e ferir a nossa consciência. Com música a gente pensa melhor, não pensa, Alcione? Você tira esse bichinho aí, toda hora ele vem aqui. Um pretinho. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando.
você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Você falou do medo aí, e é tão interessante que muitas vezes nós temos medo de nós. Não é nem medo de quem está lá fora, nem do inimigo, é de nós mesmos. E aí nós distorcemos todo o nosso caminho, toda a nossa vida. Aí nós começamos a cuidar muito da vida dos outros, muito, até na caridade. Nós transferimos o cuidado que deveríamos ter conosco para os de fora. Nós procuramos coisas que às vezes nem estavam no nosso caminho, para fugir de nós mesmos. E quanto mais ocupados estivermos com o mundo externo, menos cuidamos de nós. E parece que todo o movimento de tudo que nos cerca nos leva a isso, a uma distração conosco, a uma distração muito grande. E o tempo passa. E um dia que você se pergunta: quem sou eu? Você sabe quem é o pai, a mãe, o irmão, o vizinho, a avó, a amiga, mas você não se encontra. E nós não viemos aqui para nos perdermos de nós mesmos. Tem gente que trabalha 18 horas por dia, não trabalha mais porque não aguenta fisicamente falando. Tem gente que tem férias de 3 em 3 anos. Por quê? É difícil ficar consigo mesmo. É difícil acordar e não ter que sair de casa para ir trabalhar e falar: eu tenho que me ver. E é muito bom quando eu estou cuidando dos outros, porque as pessoas estão vendo. Olha como a Elizabeth cuida dos outros, como ela canta para os outros, como ela faz, está todo mundo vendo. E acaba nos colocando num lugar que nós não ocupamos, num pedestal, numa altura, e nós não ocupamos aquele lugar. O lugar que nós ocupamos é dentro de nós. Então nós não podemos ter a ilusão de que nós somos o que as pessoas veem em nós ou pensam de nós. Nós não somos isso. Nós não podemos fazer para o mundo. Nós temos que fazer por nós. E se nós vamos refletir o que somos no mundo, aí é outra história. Então eu acho que um dos maiores medos que nós temos é de nos enfrentarmos. Eu enfrento qualquer um, menos a mim. Eu sou forte nas palavras, nos argumentos, na seleção das minhas ideias, no meu currículo, para debater com qualquer um que estiver aqui.
Mas se eu fechar os olhos e olhar para Betinha, para Elizabeth, para Maria Elizabeth de Souza Lacerda, eu abro os olhos rapidamente. É muito mais fácil olhar para vocês que estão apreciando, que estão gostando da música. Alguns que já me conhecem há mais tempo, que olham a aparência, mas não olham o que tem aqui dentro. É muito mais fácil lidar com isso. Então a gente precisa ter essa coragem, né? De olhar para dentro e se ver como uma pessoa encantadora, maravilhosa, que está aqui para dar conta, né? Para sair lá na frente e ter a coragem de pedir ajuda, de pedir socorro. Não é vergonha, não. Fraqueza é esconder as dificuldades. Ter coragem de dizer, olha, ajuda aqui, não estou conseguindo, não. É igual eu falei com o Alex, ó, tira esse bichinho aqui que ele já entrou na minha roupa, já passou por aqui, já me ajuda aí, pega esse bichinho. Pegar um bichinho é fácil. Agora pega aquele bichinho que está aqui dentro do meu coração. Só eu. Né? Agora só porque eu fui falar, encheu de bichinho aqui. Mas é isso aí, Alex, prossiga. Hã? Você vai ter que vigiar os bichinhos para mim. Não sei o que está atraindo eles aqui. Ah, pode ser as luzes, né? Quando eu estou com muitas perguntas, sem respostas, aí eu peço aos espíritos, né? Uma ajuda numa canção, numa mensagem. E essa aqui foi uma resposta de uma pergunta. Não desanimes, persiste mais um tanto, deixa de pessimismo, age auxiliando, esquece as sugestões de destruição. Segue adiante, ajusta os teus erros, trabalha constantemente, perdoa a toda gente, evita entorpecer o teu coração. Silêncio frente às injúrias, esquece quem te fez mal. Não entregues tua vida por nada desse mundo. Carrega a tua cruz, confia e vai. Não desanimes, persiste mais um tanto, deixa de pessimismo, age auxiliando, esquece as sugestões de destruição. Segue adiante, ajusta os teus erros, trabalha constantemente, perdoa a toda gente, evita entorpecer o teu coração. Silêncio frente às injúrias, esquece quem te fez mal. Não entregues tua vida por nada dele.
vida por nada desse mundo. Carrega a tua cruz, confia e vai. Carrega a tua cruz, confia e vai. Vencerás. Muito bem. Enquanto a Elizabeth estava cantando e comentando aqui, né, eu estava acompanhando os comentários aqui do pessoal da live, né? Alcione, depois você vai ter que assistir de novo aqui, viu? Tem muita gente desejando, muita coisa boa aqui, ó. A Vera Lúcia escreveu assim, ó: mande um grande abraço para minha amiga Alcione. Desejo a ela muitos anos de vida, com saúde. Que esse novo ciclo seja cheio de amor, muita renovação na sua vida. O que tem de gente pedindo abraço aqui também, ó, tem um... Vai mandando aí, tem... senão alguém pega meu telefone aqui para eu te ajudar. Escuta aqui, tem um perfil aqui que se identificou como Pra Ser Feliz. Escreveu assim: manda um abraço para Cristina, esposa do Fausto. Um abraço para Cristina, esposa do Fausto, né? Gente, mas a Glória, enquanto a Elizabeth cantava aquela música anterior, né? Tá chorando por quê? Ela escreveu aqui que essa música é dela e que ela já caiu e essa canção a ajudou a se reerguer e que ao ouvi-la o coração dela vibra. E eu fiquei pensando aqui, né? Porque a música fala que Deus vai nos levantar, né? Vocês que estão aqui, vocês acreditam que Deus tem essa capacidade de nos levantar, de nos reerguer? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Tem alguém aqui que acredita que não? Mas a pergunta mais interessante talvez é assim, mas como? Quais as estratégias que Deus, essa inteligência suprema do universo, utiliza para levantar quem está caído? Lógico que não é uma só, porque Deus é tudo personalizado, na medida. Para cada tipo de tombo, tem uma estratégia de reerguimento. No seu caso, às vezes a gente pergunta, né, retomando um pouquinho aquele texto anterior aqui, que nós mencionamos de Emmanuel, né? Por que tantos problemas? Por que ainda tantas lacunas? Por que falhamos tanto? Por que tantos obstáculos ainda diante de nós? Quantas são as necessidades que nós temos e que nós conseguimos identificar? Tem tantas outras que a gente nem percebeu ainda. Por que tudo isso? Emmanuel, de forma muito didática, como sempre, né? Ele vai nos conduzindo. Aí ele diz assim, ó: a ignorância pede instrutores. A dor reclama enfermeiros. O desespero suplica orientadores. Então, as necessidades são das mais diversas e de uma intensidade que eu não consigo nem calcular. E às vezes a gente ainda não está bem calibrado para enxergar o que é necessidade real. No livro Bênção de Luz, o próprio Emmanuel, no capítulo chamado Necessitados, ele diz assim, ó, que necessitados não são apenas aqueles que se nos mostram em condições visíveis de penúria material. Em muitas circunstâncias, diz Emmanuel, somos procurados por dores disfarçadas sob títulos do mundo ou recobertas por enfeites dourados. Então, às vezes a gente olha para umas pessoas, principalmente olhando pelas redes sociais, né? A gente pega assim o telefone, olha no Instagram, fala assim, a pessoa dessa aqui não tem problema, a vida dela é uma maravilha, essa pessoa que necessidade passou longe dela. Eu até queria ter uma vida dessa.
mas é muito fácil lá se enfeitar. Não é? Expor títulos, diplomas nas paredes e assim por diante. Mas muitas vezes isso não passa de uma casca. Emmanuel faz uma pergunta aqui, ó, é para nós. Onde, porém, encontrar os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Cadê esse povo? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo que nós fazemos nessa vida é com base numa barganha. Vou tentar traduzir isso aqui para o meu goianês. Qualquer escolha que você faça na vida, consciente ou inconscientemente, você se pergunta mais ou menos assim: o que eu ganho com isso? Vocês que estão aqui hoje encarnados, desencarnado é muito mais. Antes de sair de casa, para vir até aqui, logo após ter recebido um convite, com certeza você se perguntou: o que eu ganho de ir lá? O povo que está em casa, podia estar fazendo tanta coisa, está aqui, conectado aqui, ó. Quase 150 famílias conectadas aqui, acompanhando a gente. Com certeza se perguntou e se respondeu: o que eu ganho de estar aqui? Eu poderia estar fazendo tantas outras coisas. Sai lá de São Paulo, rapaz. Não importa se a resposta é nobre ou não tão nobre assim. O importante é entender que há algo que nos move. E Emmanuel está perguntando o seguinte: cadê aqueles que abraçam o trabalho por amor de servir? Entendendo que esse é o grande salário, aquele que nos acompanha quando nós rompermos, eu vou falar uma palavra que eu aprendi, os pórticos do túmulo, os portão, os cochetes, as porteiras do túmulo. Porque a maioria das coisas que a gente está gastando energia para juntar, para amontoar aqui, não vai com a gente, vai ficar aqui dando trabalho para os outros. E se brincar até para nós. Porque o cartório está assim de gente lá, de espírito lá, tentando pedir ajuda para consertar as confusão com as coisas que ficou. Mas cadê esse povo que trabalha simplesmente por amor ao serviço? O assunto hoje é sobre ânimo, né? Sobre reerguimento, recomeço. Aí a gente vai entendendo a lógica de Francisco de Assis, né? É dando que se recebe. Como é que Deus faz para nos levantar? Emmanuel continua: com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto e o retraimento. Fugir, todo mundo sabe como é que faz, né? Para fugir, né? Eu escapuli disso. O pretexto, arrumar desculpa, né? Diz que quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. E nós somos treinados para arrumar desculpa. Às vezes a gente põe até os meninos para arrumar desculpa, não é? Vai lá e fala que sei o quê, não sei mais o quê, para o fulano ali, ó, se chegar e perguntar, vocês respondem desse jeito assim, hein? Não atrapalha, não. E o retraimento, né, gente, que é uma das sensações de derrota que a gente vai acumulando na própria alma e que segue conosco. Você se retrai aqui, lá na frente tem uma outra situação, você já vai nela com o sentimento da anterior. Você já entra nela já com a sensação que você não vai dar conta, que, entendeu? Que não vai dar certo. E muitas vezes é esse móvel aqui, ó, que nos faz retrair, porque a gente se pergunta: o que eu levo nisso? O que eu ganho com isso? E às vezes a nossa resposta tem base só na contabilidade aqui do mundo, e a gente não percebe lucro. Mas você não vai, você não insiste. Emmanuel dá alguns exemplos. Aqui, há temor de responsabilidade. Ali, receios da crítica. Acolá, pavor de iniciativa a benefício de todos.
Porque pior do que não identificar ganho é quando você começa a contabilizar possíveis prejuízos. Porque você olha para a situação e fala assim, eu vou mexer com isso não, além de eu não ganhar nada, eu vou arrumar confusão para a minha vida. Eu vou sair daqui para ajudar os outros? O povo ficar falando mal de mim? Ou dou meu sangue pela criatura, ou vira as costas, ela está reclamando em pessoa ingrata. Para que eu vou fazer isso? E aí a gente vai desanimando e rogando a Deus que nos levante. É engraçado, né? Parece até contraditório. Cantemos. Enquanto eu canto, você procura uma pilha aí, que a pilha do violão está acabando. Aí você deixa a minha bolsa aqui para mim. Oh, meu Deus, escuta a minha voz. Por amor, escute o meu coração. Hoje entrego a ti meus desejos, meus segredos. As estrelas brilham lá no céu. Mesmo assim me sinto perdido, mas eu lhe peço, meu Deus, abençoa os meus caminhos. Põe tua luz em nossos corações, fortalece a todos na terra nos dias tristes. A esperança não morreu, o amor venceu e tua luz se fez presente. Põe amor em nossos corações, abençoa todos os povos em sofrimento. Toda a terra sente dor, peço paz e amor. Põe tua luz na dor do mundo. As estrelas brilham lá no céu. Mesmo assim me sinto perdido, mas eu lhe peço, meu Deus, abençoa os meus caminhos. Põe amor em nossos corações, abençoa todos os povos em sofrimento. Toda a terra sente dor, peço
Quanto pedido nessa música, hein? A gente pede pelo mundo, a gente pede pela gente, pede para Deus pôr amor na gente, pede para Deus abençoar o mundo e nós vamos pedindo. Gente, lá na minha terra, o povo tem uns costumes de falar umas coisas assim interessantes, sabe? A sabedoria daquele povo da roça, né, que nem eu sou. E lá eles dizem assim, ó, Deus é farturento. A fartura, pelo contrário do que se imagina, não é a farta, né? É o excesso. É aquelas mesas expostas assim, com aquele monte de quitanda, né? Aí a gente fala assim, nossa, que fartura, né? As fazendas de antigamente, né? Produzia tudo, e tinha muita rapadura, e tinha farinha, e aquelas coisas, a gente considerava aquilo uma fartura. Deus é farturento. E Ele simplesmente pede uma contrapartida de cada um de nós. É aquele ditado antigo que vovó aprendeu com a bisavó, que passou para a mãe, que com certeza nós passamos para os filhos. Faz sua parte, que Deus te ajuda. E a contrapartida de Deus, gente, ela é fantástica. Ela é muitas vezes maior do que a nossa pequena colaboração. Jesus não alimentou uma multidão com a pequena contrapartida de alguns pães e alguns peixes. É o que ele está dizendo para nós. Observem agora para onde Emmanuel nos encaminha. De forma simples, didática, como eu sempre digo. Ele pergunta assim, ó, como poderá o artista ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu posso falar uma coisa que eu estou escutando aqui? Eu não sei como é que eu escuto não, sabe? Mas, eu não sei se aqui ou se em casa tem gente que está muito impaciente. Eu não estou dando conta de ficar aqui não. Então, se precisar sair, gente, dar uma voltinha, né? Aqui tem uma natureza maravilhosa aqui em volta. Fica à vontade, hein? Vocês me perdoam que eu estou falando, mas eu estou só repetindo o que eu já estou escutando aqui faz umas 3 ou 4 músicas aqui. Eu vou falar, porque senão depois eu tomo uns puxão de orelha, tá? Se por acaso não tiver ninguém nessa condição, entra no ouvido e sai no outro aí. Mas a pergunta insiste. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? A bateria do violão aqui, ó, já estava dando sinal, acaba no final. Se acabar aqui, acabou, porque esse violão aqui, se não estiver conectado com bateria, ele não serve. A Elizabeth não vai ter um instrumento para fazer com que a melodia chegue a vocês, porque não é um violão acústico, ele não tem caixa. Se ele não estiver ligado nos equipamentos aqui, acabou. O instrumento físico aqui não existe. Agora, por que Emmanuel está perguntando isso? Porque ele vai nos colocar agora numa situação simples. Ele fala assim, ó, nesse caso, temos em Jesus o artista divino, e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Só a nível de comparação. Jesus, você. Jesus, só comparando, né, gente? A viola que somos nós. Você acha que está fácil para Jesus fazer essa música aí? O que você acha? Desse instrumento chamado você. Eu li isso aqui, estava lá em Brasília, lendo isso aqui, pensando nesse momento, sabe? Para quem está em casa, está aparecendo uma imagem agora de Jesus maravilhoso, cercado de rosas e tocando um violão. Depois vocês vão entrar lá, está no canal Liz e Alex, só para essa imagem aqui já vale a pena ir lá. E eu fiquei pensando, gente, o que Emmanuel está dizendo aqui? Eu pensei assim, quem gosta de assar pão de queijo? Tem gente que é bom para cozinhar, né, Giz? Tem uns cozinheiros de primeira linha. Mas como é que faz passar um pão de queijo de qualidade com um forno ruim? Eu já vi minha mãe comprar fogão,
porque era difícil. Quando comprava um fogão naquela época, gente de Deus, que esse fogãozinho azulzinho, de 4 bocas só, sabe? Comprava pensando assim, um forno vai ser bom, vou assar uns biscoitos, vou assar bolo. Chegava lá, o forno não prestava, gente, tinha que trocar o fogão. Levava na loja, eu já vi levar o fogão na loja, o vendedor do fogão ligava o fogão para assar um bolo na frente dela, para ver se realmente era o defeito, era no fogão ou era na cozinheira. Um cozinheiro bom, às vezes ele até consegue fazer uma boa comida com um forno que mais ou menos. Agora, um cozinheiro ruim, nem com o melhor forno do mundo sai nada. Mas nós estamos falando de um cozinheiro chamado Jesus. Mas ele precisa de um instrumento afinado para produzir as melhores melodias do bem do mundo. Hoje nós estamos aqui numa condição muito confortável do ponto de vista de equipamentos. Tanto para transmissão, eu imagino que o pessoal de casa está recebendo um som muito bom. Aqui também da mesma forma, tanto para nós que estamos aqui, para ela que está cantando especialmente, para vocês que estão ouvindo. Favorece demais. A qualidade, gente, do instrumento é como você ter uma boa iluminação, você está fazendo uma leitura, aí é uma luz ruim, você faz um esforço danado, aquilo chega a doer a cabeça, a lâmpada é fraca demais, você não consegue ler direito, aquilo é ruim. Alguma boa iluminação facilita. Então nós precisamos ser essa boa lâmpada para que Jesus ilumine essa melodia do bem no mundo. O violão da Elizabeth é bonito, né? Nossa, é bonito. Ele tem até uns buracos aqui, não sei o quê, que, nossa, Elizabeth, você quer fazer parecer? Não, ela não está preocupada em aparecer, não, é porque é um bom instrumento que vai permitir que ela ofereça o melhor dela. Então, Jesus conta conosco nesse sentido, que nós nos melhoremos para que Ele possa aproveitar o que nós temos de melhor. Por isso que Emmanuel pergunta, como o artista poderá fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge um instrumento? Se eu estou com medo, se eu estou escondido, se eu estou fugindo. E agora, gente, é muito particular, eu não sei quais os medos que te visitam. Eu não sei do que você está fugindo. Mais ou menos eu sei de mim. É sobre isso que nós estamos sendo convidados a pensar nessa noite para reerguermos, nos levantarmos e seguirmos na direção da luz. Desperta, meu irmão, ouça o Cristo falar ao teu coração. Na sinfonia das águas que compõem o mar, na harmonia das aves que estão a voar no céu. Abra o teu coração e sinta a voz do Cristo ressoa numa paz infinita. Assim como cantar das folhas ao vento, a viajar sem paragem em brisa de sentimento, levando o sopro do Criador em mensagens de luz e de puro amor.
o evangelho de sabedoria por todo lugar. Essa é a voz do Cristo te convidando a amar, levando o sopro do Criador em mensagem de luz e de puro amor. O evangelho de sabedoria por todo lugar. Essa é a voz do Cristo te convidando a amar, a amar. Oh, oh, oh. Amar, amar, oh, oh. Amar, amar, Tem umas canções que dá vontade que elas não terminem. Eu acredito que, se dependesse até da espiritualidade, elas continuariam. Tamanho o alcance, do ponto de vista positivo, que elas atingem. Essa é uma delas, que fala sobre a voz do Cristo. Talvez seja uma das grandes receitas para eliminar o medo das nossas mentes e dos nossos corações, né? Escutar Jesus. Mas Jesus só fala no silêncio dos nossos pensamentos? É assim que está lá no 6º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Eu, o jardineiro divino, cultivo as vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Às vezes a gente até tem conseguido, né, Lília, silenciar a boca. Mas se tivesse um aparelhinho, gente, para ligar as nossas mentes nessas caixinhas de som aqui, Eita.
Eu não sei não, hein? Medo. Outra imagem de Jesus tocando violão aqui, gente, essa aqui é show de bola. Tinha que trazer, nós vamos ter que trazer os projetores mesmo, não dá mais para continuar sem não. Emmanuel pergunta mais: se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Tem um videozinho aí que está viralizando, sabe? Um menininho lá do sul, porque o sotaque dele já entrega que ele é do Rio Grande do Sul. E aí o menino estava observando as formigas, tinha uma carreira de formigas assim, trabalhando. E essa época agora os ipês estão floridos, né? Tem muita flor. Apesar de ser início de primavera ainda, né? Mas já tem muitas flores. E tinha uma formiguinha, gente, carregando uma flor de um tamanho assim, acho que umas 2, 3 vezes o tamanho dela. Já viu aquilo? Aí o molequinho fica perguntando assim, gente do céu. Ele entendeu que não era uma formiga, era um formigo. Ele falou assim, gente, esse formigo deve ter aprontado, viu? Ele deve ter feito alguma coisa, porque para levar um buquê de flor desse tamanho para casa, ele deve ter aprontado pra caramba, porque agora ele vai ter que arrumar um jeito de ver se ameniza a situação lá, né? Mas tirando o senso de humor do menininho aí, gente, é um trabalho fantástico das formigas. Porque elas fazem o trabalho delas com propósito, com objetivo. E muitos de nós queremos receber pronto, de mão beijada. Emmanuel pergunta, como? Se nós mesmos algemamos o nosso coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como é que a gente vai achar o serviço pronto? Um serviço que vai nos dar tranquilidade, que vai ajudar a nós mesmos. Boris Freire, espírito, também psicografado pelo Chico, escreveu assim: pessoa que não trabalha e que de tudo tem medo, a vida se lhe embaralha e a morte o busca mais cedo. Elizabeth já contou isso umas 3 vezes, por isso que eu me sinto no direito aqui de falar, né? Mas esses tempos atrás, não faz muito tempo não, deu um desanimo nela, né? A história do ânimo que a gente falou aqui. Ela andou conversando com Deus, só ela e Deus, sabe? Aquelas prosas que a gente tem com Deus. Falou assim, Deus, eu não vou mexer com isso mais não, isso está dando trabalho demais, essas viajação, e vai para cá, vai para lá, e de vez em quando a gente passa uns perrengues aí, essa vida está meio custosa, eu não vou mexer com esse negócio de violão mais não, vou entregar esse violão, vou parar com isso. Mas ela só pensou, gente, que a gente conversa com Deus no quarto, entra para o quarto e conversa lá, não é assim que Jesus falou? Esse quarto é a nossa própria mente. Mas nós chegamos numa casa espírita aí, tudo tranquilo, aí o médium estava lá atendendo as pessoas, passou perto dela e falou assim, você está querendo parar, né, minha filha? Aí ela já ficou assim, falou, não tem importância não, se você quiser parar, a escolha é sua, livre-arbítrio, nós temos que respeitar a lei de Deus. Mas aí eu que só vim contar para você aqui que você não vai ter muita servinte aí não, nós vamos cancelar seu CPF. Cancelar o CPF foi por minha conta, viu gente? O Espírito não falou de jeito não, mas vocês entenderam o que ele quis dizer, né? Não tem mais motivo para você ficar aqui não, hein? Vai ficar fazendo o quê aí? Vamos embora, pode parar. Pega o violão, vende isso aí, doa para alguém aí, vamos voltar para casa. Pessoa que não trabalha, que de tudo tem medo, a vida se lhe embaralha e a morte busca mais cedo. E ainda busca como misericórdia, para não deixar a pessoa ociosa aí, arrumando mais confusão. Emmanuel pergunta mais, como recolher felicidade que não semeamos? Como amealhar, conquistar, acumular dons de que nos afastamos suspeitosos? Desconfiado, apreensivo. Nós somos pedreiro
da nossa própria felicidade. Então, os pedreiros que têm um apelido de meia colher. Você já escutaram isso? Já escutou? Meia colher. É que as paredes deles saem mais ou menos assim. Nós estamos morando na casa que nós estamos construindo, gente. Você está satisfeito com a construção própria aí? Se temores, olha o que André Luiz fala aqui, está no livro Busca e Acharás, essa mensagem, um capítulo que chama-se Confiança. Ele fala assim: se temores, se medos lhe invadiram a mente, lembre-se de que sem comando seguro não há máquina que funcione. Ele deve estar pensando assim: quem manda no sei? Deveria ser você mesmo, o seu comandante. Para olhar para o medo e falar assim: vaza. Uma expressão bem da moçada agora, né? O Chico fazia isso com a tristeza. Ele falava que de vez em quando ele tinha uns motivozinhos para chorar. Diariamente a tristeza fazia uma visitinha, e ele recebia, ele acolhia. A gente tem que aprender a acolher sentimentos. Não adianta só negar por negar. Ele acolhia, conversava com a tristeza, dava 3 minutinhos para ela e falava para ela assim: agora só dá licença, porque tem mais gente ali querendo conversar comigo. A dona Alegria está até dando pulo lá na fila, lá, quer conversar comigo. A dona Esperança lá, ó lá, já dá até tchau para mim. Agora eu já escutei, senhora, agora só dá licença que eu preciso cuidar da vida. Daí André Luiz finaliza falando: eu só peguei 2 frases de um texto maior. Se você está procurando a felicidade pela prática do bem, não perca o seu dia com dúvida e desalento, porque confiando em Deus e em você mesmo, basta seguir em frente com o seu trabalho e você a encontrará. A encontrará quem? A felicidade. Confia em Deus e confia em você. Trabalha no bem e segue em frente. Pronto. Essa é a receita. É preciso parar, nem que seja um segundo, e o que é feito do mundo, e onde chegamos agora. É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque agora é o momento. Parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas, acalmar o coração. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos, é preciso levantar do chão. É preciso abrir os braços em par, voltar de novo a abraçar e sentir o calor. É preciso dar esse beijo imperfeito que eu guardo aqui dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir que o caminho é em frente,
Fugir não é coisa da gente, é preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos, é preciso levantar do chão. Seguir que o caminho é em frente. Fugir não é coisa da gente, é preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos, é preciso levantar do chão. É preciso fazer isso que a gente está fazendo hoje aqui, ó. Pelo menos um pouquinho. Parar um pouco para olhar para dentro. Contando com um ambiente como esse, né, que a gente percebe uma proteção muito grande, conforme foi pedido inicialmente, né? É preciso. Bom, eu vou caminhando aqui para a conclusão já do capítulo 31 do livro Vinha de Luz, né? De ânimo forte. Reforçando que quem trouxe essa mensagem foi Emmanuel, né? A psicografia do Chico. Emmanuel caminha para a conclusão dizendo assim, ó: onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos, de ânimo forte, para frente, construindo o bem. Acha um jeito, gente, presta atenção, em todo lugar tem uma oportunidade de construir o bem. Ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Tem uma mensagem que nós preparamos no evento aí da frente, que o amigo espiritual fala que como é que nós esperamos coroas de flores, se a do Cristo foi de espinhos? No livro Páginas do Coração, um espírito chamado Candoca, é uma mensagem fantástica isso aqui, viu? É uma carta psicografada pelo Chico, na verdade. Ela disse assim: nunca admita que o tempo conta amarguras, desencantos, tristeza ou velhice. O tempo não conta essas coisas, não. Você fica gastando o próprio tempo reclamando disso, com medo disso. E ela fala assim: a inutilidade só existe para aqueles que nela depositam a sua fé. Você acha que você está velho? Gagá? Você está, por mais que a sua idade, talvez até cronológica, seja ainda jovem. Enquanto eu estou lembrando aqui, eu aprendi esse dia, uma das coisas que a gente descobre que a gente está ficando velho. Diz que eu tenho uma forma da gente medir. Diz que é pela quantidade de travesseiro. Eu falo travesseiro, a Elizabeth fica brava comigo. É pela quantidade de travesseiro, a gente sabe se a pessoa está caminhando já do meio-dia para a tarde. Tem gente que
põe um travesseiro aqui, ou dois, aqui na cabeça, abraça outro, pega outro, põe no meio do joelho, e ainda se brincar, ainda pega mais um e põe lá no tornozelo. Ah, essa aí eu vou te falar um trem, já está lá do meio-dia para tarde. Eu apontei para você, viu? E para acabar de inteirar ainda, pega um edredom e embrulha, assim, ó, junta tudo, dobra as perninhas, assim, parecendo que está lá no ventre da mãe, né? E junta com essa travesseirada tudo assim, pega o edredom e empacota. Sabe o que esse plástico bolha? Parece assim, ó, se você olhar a criatura assim, ela está prontinha para você pôr numa caixinha para enviar para o Mercado Livre. Sabe, assim, empacotadinha, porque está no medo de quebrar. Porque a gente, quando é mais novo, gente, a gente chega para dormir, assim, você joga em cima da cama lá de qualquer jeito, assim, que amanhece, beleza. Na condição que a gente está hoje, você tem que ir com jeito. E mesmo assim, às vezes ainda amanhece tudo atrapalhado. A velhice, a tristeza, a amargura, o desencanto não são admitidos na conta do tempo. Olha isso. Porque, finaliza Emmanuel, conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Eu vou atender um pedido da anfitriã. Eu não faço isso não, eu quero repetir meus casos acontecidos, sabe? Mas ela me fez um pedido ali hoje, porque ela está fazendo um trabalho aí no baúzinho da memória. Ela falou assim: Alex, eu preciso escutar uma coisa. Eu fiquei pensando aqui, agora me veio uma intuição que eu acho que tem a ver com o assunto aqui. Então eu peço licença para vocês para contar uma história acontecida, de como que a gente pode usar o medo a favor de nós, porque tudo é energia, gente. Tudo é energia. A mesma energia que aquece é a energia que congela. A energia que faz o forno funcionar para assar o pão de queijo é a que produz gelo na geladeira. É porque o ser humano ele aprendeu já a dominar essa energia a ponto de, apertando uma tomadinha, a gente liga ou desliga uma lâmpada. Tudo é energia, tudo vibra. E é preciso direcionar essa energia para aquilo que interessa. Mas a história é simples, é rápida. A maioria de vocês já conhece, mas ela é muito didática para o assunto aqui. Era um moço que tinha muito medo. E o maior medo dele era de cemitério. Alguém aqui, só estuda, acredita em espírito? Sim ou não? Tem medo desse? Hoje tem gente que acredita, mas fala assim, não parece para mim não. A Lila, filha da Elizabeth aqui, falou para ela, falou assim: mãe, se você morrer antes de mim, só não aparece para mim não, pelo amor de Deus. A Elizabeth falou assim: você vai ser a primeira que eu vou aparecer. Esse moço tinha medo de cemitério. E para acabar de completar, ele morava de frente ao cemitério. Era um cemitério grande. E ele trabalhava no terceiro turno na empresa, ele voltava tarde da noite do terceiro turno, quase 2, 3 horas da manhã, o ônibus deixava ele, o ponto do ônibus era do outro lado do cemitério. Então ele contornava o cemitério, dava uma volta de mais ou menos 1,5 km, muro alto, para ir para a casa dele. Só que cemitério não fecha. Era um cemitério bem arborizado, jardinado, sabe? Tinha uma passagem no meio do cemitério que era assim, 300 metros ele estava na casa dele. Passava por dentro do cemitério. Você acha que ele tinha coragem? De jeito nenhum. E o medo da tal da assombração? A gente fica chamando os espíritos de assombração, daqui um dia nós está do lado de lá e o povo vai chamar nós de assombração, vai ser bom de certo, né? Mas ele tinha medo de assombração e não passava no meio do cemitério não, dava a volta no cemitério, já cansado de madrugada, gente, com fome, com sono. Os amigos dele vindo aqui, ele falou assim: ô companheiro, por que você não passa aqui no meio? Ele falou assim: eu? Mas de jeito nenhum. Ele falou: rapaz, você tem que ter medo de quem está vivo. O povo não fala isso? Como se o espírito não tivesse vivo, né? Está do mesmo jeito. Vamos, não vou, vai, não vai. Ele falou assim: não, nós vamos te mostrar que não tem perigo nenhum. Nós vamos com você. Ele falou assim: não, se vocês forem juntos aí, eu vou. Aí o povo resolveu descer todo mundo, o motorista do ônibus ficou esperando. Eles entraram por dentro do cemitério, tudo iluminado, gente, aqueles banquinhos, sabe, cheio de flores. Tinha até uns casal de namorado lá, tranquilo. 5 minutinhos, atravessou ali, de boa. Chegou do outro lado, foi para a casa dele, os amigos dele falaram assim: tá vendo? Tem algum motivo de ter medo disso aqui? Você está perdendo seu tempo aí, a parte da sua vida, você podia estar descansando.
Ele parou, pensou, falou assim, você sabe que vocês têm razão? E ele começou a fazer o trajeto por dentro do cemitério. Uma bela noite, sabe aquelas noites que você não enxerga um palmo na frente do nariz quando escurece? Acabou a luz. Aqui vocês falam acabou a luz também? Acabou a energia. E ele estava no meio do cemitério. Gente, vocês não calculam, o medo tomou conta daquilo, porque o medo é um monstro que ele mesmo cria ele, sabe? Ele ficou apavorado, ele ficou perdidinho. E ele saiu meio tateando assim, andando, ele saiu da estradinha, sabe? A estradinha fazia assim, dentro do cemitério, fazendo umas curvinhas assim, contornando umas árvores, ele saiu do rumo e entrou, ele não sabia nem para onde ele estava, meio tateando, debaixo de umas árvores assim. E vocês sabem que coveiro, ele sempre deixa o serviço adiantado para o outro dia, né? Porque a gente não marca a hora para morrer. Aí os coveiros já começa, eles cavucam as covas lá e larga lá, aqui lá, pronto, porque a hora que chegou no outro dia, a pessoa está ali, já chega e armazena o corpo físico lá, o pó volta para o pó, não é? O espírito não guarda ali não, né? Apesar que tem uns que ficam lá, porque está preso demais na matéria, né? Os coveiros tinham deixado umas covas prontas assim, gente, e aquele camarada foi tateando com medo demais da conta, deu um escorregão e tibum dentro de uma cova daquela. Aí o medo tomou conta mesmo, e aquele homem começou a suar, ele transpirava, ele pulava na beirada da cova assim, ele pegava com a mão a força que tinha, só que era uma terra fofa. Quando ele tentava firmar a mão na beirada, que ele escorregava a terra, ele ficava parecendo um tatu dentro daquela cova ali, puxava e terra caía, ele transpirava, ele foi sujando, ele gritava, ninguém escutava, aquela coisa toda. Aí ele começou um diálogo íntimo, que às vezes a gente tem que parar, respirar, e conversar com a gente mesmo, sabe? Ele falou assim, calma, está tudo bem, só acabou a energia. E conforme você vai ficando no escuro, a visão vai adaptando, você vai vendo os vultos, assim, já começa a perceber, ele viu o que tinha acontecido, ele falou assim, não, o máximo que pode acontecer é amanhecer o dia aqui, amanhã todo mundo passa por aqui, eu peço ajuda, eles me tiram daqui, vai dar tudo certo. E ele foi calmando, senta, ele sentou na beirada da cova, assim, no cantinho lá, ficou lá, meditando. Aí nisso ele escutou alguém assoviando, sabe, a pessoa veio assoviando o Chico Mineiro, com a música assim, aí ele assoviava, dava uns conversados sozinho assim, ele percebeu que era alguém que estava embriagado, um bêbado, à noite, no escuro, andando dentro do cemitério, e assoviando para lá, e feliz, e conversava sozinho, aquela coisa, e foi aproximando, foi ficando mais perto, ficando aquele assovio mais alto. Adivinha o que aconteceu? O bêbado também não viu o que estava na frente dele, tipo dentro da cova junto com ele. Gente, aquele bêbado, a hora que ele caiu ali, ele parou de subiar também, apavorou do mesmo jeitinho que era ele tentava pular e gritava, me acorde, me ajuda, Deus me ajuda, socorro, e pulava e cavucava, e não adiantava nada, e não dava conta, e caía de novo, e tentava subir, aquela dificuldade, né? E ele olhava aqui e falou assim, gente, Deus, aí, ó, igualzinho eu, não sai daqui nunca, não tem condição. Mas deixou, e o bêbado pulava, aquele negócio não adiantava nada, aí ele pegou e resolveu ajudar. Ele pegou e levantou, pôs a mão nas costas do bêbado e falou assim, companheiro, você não tem jeito de você sair daqui não. Gente, o bêbado saiu. Quando ele pôs a mão nas costas do bêbado, 2 pulos, o bêbado parou de fora da cova. Eu costumo dizer que às vezes falta só um tapinha nas costas da gente para a gente sair do buraco. Lembra disso? Tudo é energia. Até a energia do medo fez aquele bêbado saltar um obstáculo que ele nunca imaginou que ele seria capaz. Nós temos competência para sair desse buraco, dessa cova que nós mesmos cavucamos. Esse é o recado. Resgatar esse ânimo forte que nós já temos em nós. O povo de casa fica caindo na risada aqui, pondo as carinhas de rir que eu estou vendo, você está achando que eu não estou vendo não.
Então eu concluo aqui, deixo com a Elizabeth, com um poema assinado pelo espírito Carmen Senira. Está no livro chamado Nosso Livro, também psicografia do Chico Xavier, e o poema chama-se Bom Ânimo. Então a gente deixa com vocês como uma forma de agradecê-los por essa oportunidade, de emprestar o tempo, os ouvidos, para escutar esses dois aqui falar e cantar aquilo que na verdade somos nós os mais necessitados de escutar tudo isso. Que Deus retribua vocês com cada vez mais serviço, mais oportunidade de resgatarem o próprio ânimo aí, com fortaleza, com amor e com moderação e sem temor. Tem direito a fundo musical, sem querer abusar da sua generosidade aí? Para a Carmen Senira, não é para mim não. Ela merece. Não te entregues a lágrimas somente, quando a dor te procure o coração. Em todo clima vive muita gente, perdendo o dom da vida inutilmente na noite espessa da lamentação. Não te prendas ao sangue da pedrada, nem te agrilhoes a escombros. Continua com o Cristo a caminhada, sustentando a esperança iluminada na cruz de espinhos que te verga os ombros. Todo aquele que chora em demasia, na sementeira de miséria e luto, colhe a amargura desvairada e fria e anda cego e infeliz à luz do dia, menosprezando a bênção do minuto. Renuncia e perdoa, ajuda e canta, esquecendo o desânimo infecundo. Segue a bondade milagrosa e santa, cada aurora que fuge e se levanta é novo dia a resplender no mundo. Tem bom ânimo e avança sobranceiro para o amanhã que a fé te descortina. Lembra o sublime e excelso mensageiro que fez dos braços tristes do madeiro asas de luz para a ascensão divina. Que nós continuemos sempre com Deus em paz, felizes e de ânimo forte. Por mais que a gente não acredite ou não veja e não perceba, quando a gente se propõe a fazer um encontro como esse, é inexplicável, né, o que acontece no mundo espiritual. E como eu disse no começo, nós somos muito distraídos. Talvez tenhamos que viver muitas vidas ainda para a gente dar atenção ao que merece atenção. Não a nós dois, não estou falando de nós dois. Estou falando desse momento que nós fomos, entre aspas, né? Entre aspas, tá? Obrigados a silenciar um pouco para ouvir o que foi falado aqui, sentir. Às vezes a gente está contando os minutos para o tempo acabar, ou às vezes a gente não quer que acabe, mas o planejamento espiritual que é feito e que tantas vezes nós não colaboramos de forma alguma para o nosso próprio bem, então pelejando, né? Tentando nos acessar, e a gente não se abre. São sempre escolhas. E encarar a nós mesmos é custoso. Às vezes dói. É preferível fugir. Tem coisas que a gente não deve falar. Mas o que eu posso dizer, né? É que isso aqui não é uma sala, não é uma cozinha. É um lugar que foi preparado para vários atendimentos hoje. Vários. E quem não acredita, quando estiver do outro lado, vai ter a lembrança. Falar,
Olha só. Eu estive lá. Mas muitos desencarnados que estão aqui foram socorridos, foram trazidos. A espiritualidade já sabia desse encontro hoje. Muitos mutilados do coração, dos sentimentos, foram trazidos aqui para esse despertamento, para se reconhecerem como indivíduos, né? Nós somos ímpares. Ninguém é igual a ninguém. Não tem um espírito igual ao outro. Os irmãos gêmeos são gêmeos só no corpo físico. Ninguém é igual a ninguém. E muitas vezes nós queremos moldar nossos filhos, moldar o esposo, a esposa, né? Dizer assim: você não é mais aquela pessoa com a qual eu me casei. Graças a Deus que você não é mais aquela pessoa. Nós somos diferentes a cada segundo. Nós não somos os mesmos mais quando nós sairmos daqui. Então aquele que abusa do outro, querendo colocá-lo numa caixinha, ditando as regras, acorrentando a própria alma, vai sofrer muito. Nós precisamos de liberdade para evoluir. E liberdade exige responsabilidade e disciplina. Mais que isso, coragem. Só o corajoso consegue alçar voos. Vocês acham que os passarinhos, quando nascem, que eles sabem que eles podem voar com aquelas asinhas minúsculas? Se eles não tiverem coragem de dar o primeiro salto, eles vão morrer no ninho, pois a partir de certo tempo os pais não alimentam mais os filhos. Eles têm que ter coragem de voar e buscar o próprio alimento. Então, que o medo seja bem menor do que a nossa coragem. Vou fazer essa última canção que fala um pouco de medo. E para a espiritualidade concluir no plano espiritual o que começou. Vou pedir às meninas da cozinha para ficarem quietinhas também. Só o barulho do nosso pensamento para nós mesmos. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti? Porque tenho medo, se nada é impossível para ti? Porque tenho medo, se nada é impossível para ti? Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti.
tristeza, se nada é impossível para ti? Porque tenho tristeza, se nada é impossível para ti? Porque tenho tristeza, se nada é impossível para ti? Porque tenho tristeza, se nada é impossível para ti? Porque tenho dúvidas, se nada é impossível para ti? Porque tenho dúvidas, se nada é impossível para ti? Porque tenho dúvidas, se nada é impossível para ti? Porque tenho dúvidas, se nada é impossível para ti? Nada é impossível para ti, nada é impossível para ti. Me ensina a amar, pois nada é impossível para ti. Me ensina a perdoar, pois nada é impossível para ti. Me ensina a perdoar, Senhor, pois nada é impossível para ti. Me ensina a amar, pois nada é impossível para ti. Tu te fizeste homem, pois nada é impossível para ti. Tu estás entre nós, pois nada é impossível para ti. Tu estás entre nós, Senhor, pois nada é impossível para ti. Me ensina a amar, pois nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti? Porque tenho dúvidas, se nada é impossível para ti? Porque tenho tristeza, se nada é impossível para ti? Me ensina a amar, pois nada é impossível para ti. Me ensina a perdoar, Senhor, pois nada é impossível para ti. Me ensina a amar, pois nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti, ó Senhor. E que